âmbito da teologia e na área acadêmica, o que significa termos como intertextualidade e interdiscursividade? Para só, para não complicar, de uma forma rápida e objetiva. O que vem a ser termos como esse? Intertextualidade e interdiscursividade. De uma forma clara e prática. É quando você se depara com um texto de um autor, não importa o gênero, e que ele, fazendo a explanação da sua ideia naquele texto, você observa que aquela explicação que ele está dando naquele texto não nasceu do nada. Não veio do nada. Não é só dele. Não é uma ideia dele. Já vem de outros. É uma interligação entre ideias, entre outros autores, outros pensamentos, que ele defende também, e ele crê naquela mesma ideia, e ele crê naquele mesmo pensamento. E ele está agora defendendo a sua tese, a sua ideia, naquela história em questão, mas que aquela explicação a qual ele está dando, você vê no olho do furacão, daquela mensagem a qual ele está dando, já vem de outros. Olha, outros também você tem conhecimento e você vê que aquela ideia não nasceu do nada. Não, ele está defendendo uma tese que ele crê também, mas que outros já teve e que defende também. Agora ele está explicando do modo dele, da forma dele, ou seja, parafraseando. E o que é uma parafrase? É quando alguém explica uma ideia, um texto, uma tese, que é de outro. Você viu aquela mesma história sendo falada por aquele. Aí a minha pessoa, explica do meu jeito. Porque cada ser humano tem o seu método e seu modo de explicar, mas sem fugir da ideia principal daquele outro. Isso é uma parafrase. Então você vê que o autor está explicando aquela base, aquela tese, aquela ideia, mas que ela já vem de outros. Exemplo clássico, agora trazendo para a Bíblia. Quando eu disse que essa expressão intertextualidade, interdiscursividade pode ser usado em outros gêneros, sim, lógico. Mas o termo aqui em questão é a Bíblia Sagrada. Vamos trazer para dentro da Bíblia. Por exemplo, você vê na prática. Jeremias, dentro do seu livro, dentro da sua carta, da sua escrita, do seu tempo, ele fazendo uma intertextualidade, interdiscursividade com Oséias. Você vê dentro do texto dele relações de sua teologia, de sua tese, mas que você vê que Oséias também fez. Tem interligação entre textos. Você vê Judas. Judas é recheado no seu argumento de sua tese, mas é recheado de pontos do Antigo Testamento, até textos pseudo-epígrafes, tem dentro do texto. Como, por exemplo, Enoque, ele toca até no nome de Enoque dentro de seu texto para explicar sua teologia, para explicar sua tese. E várias outras partes do Antigo Testamento ele usa para defender a sua ideia. Olha só, interlocução, intertextualidade, interligação. Um discurso com textos, com ligações entre textos. Olha só. Agora, de uma forma mais prática ainda, direto, fazendo aqui no ao vivo, vamos usar alguns textos para que vocês vejam o que é uma interdiscursividade e uma intertextualidade na prática. Tiago 2,14. O que é que está escrito ali? Queridos e amados irmãos, o que é que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras que comprovem? Acaso esse tipo de fé pode te salvar? Olha só, carta esta que era muito polêmica, início do segundo século, por alguns pais da igreja, e na reforma, por Lutero, que diziam que essa carta de Tiago, ela batia de frente com Paulo, na justificação pela fé, de Romanos, de Gálatas. E hoje vê-se que não foi isso, que não é assim. Que Tiago de forma nenhuma está atacando a justificação pela fé, porque somos justificados pela fé em Cristo. O que Tiago está se referindo aí é que não adianta, o que é que adianta você dizer que tem fé, que você crê se você não tem obras. Eu tenho que provar minhas obras? Não precisa.
É como se a pessoa que está viva tem, e é de fato, está viva, o coração tem que estar batendo, tem que estar respirando, tem que ter pulso, está viva. Você chega num canto, tem lá a pessoa caída no chão. Eita, aquela pessoa está caída, corre lá para olhar. Vê se está viva. Aí, eu não sei medir pulso, mas olha, bota a mão assim perto do nariz, vê se está respirando. Está respirando. Bota a mão no peito, está batendo no coração. Ele está vivo. E isso é um sinal de que está vivo. Mas se você bota a mão no nariz, não está respirando, o coração não está batendo, não tem pulso, está morto. E isso é o que Tiago diz, que adianta você dizer que tem fé se não tem obras, se não tem testemunho, se não tem ações, trabalho que comprove. E acaso esse tipo de fé pode salvar? Essa é a explanação que ele está falando. Não está dizendo que eu pelas obras vou ser salvo, não, de forma nenhuma. Ele fala de uma combinação, que se você diz que tem fé, você tem trabalho, você tem obras. Agora, muitos daquela época, alguns daquela época, batiam de frente com a carta de Tiago, que ele achava que ele estava confrontando Paulo em Romanos e em Gálatas, mas hoje se vê que de forma nenhuma, é só uma forma de explanar, que não tem nada a ver. Só é olhar Romanos 2,6. Paulo falando ali. Romanos 2,6 afirmando o quê? O homem será julgado diante de Deus pelas suas obras, pelos seus procedimentos. Essa palavrazinha, tanto esse vocábulo do grego a qual foi escrito, que está ali tanto em Romanos 2,6 para obras, como Tiago 2,14, obras, é a mesma palavrinha, é o vocábulo egon, trabalhar, significa trabalhar, obra, testemunhos, procedimento. É o mesmo vocábulo que está em Tiago, lá no grego original, o texto qual foi escrito, a mesmo vocábulozinho, a mesma palavrazinha que está, o mesmo verbozinho que está ali em Tiago, egon, trabalhar, obra, testemunhos, procedimentos, é o mesmo que está em Romanos 2,6, a qual Paulo se refere, que todos os homens serão julgados diante de Deus. Olha o vocábulo, o verbo egon, trabalhar, pelas suas obras, pelos seus procedimentos, pelas suas ações. Mesma palavra, como se contrapõe? Olha a intertextualidade, a interdiscursividade, a relação entre textos, a mesma ideia. E o checkmate geral para tudo isso, olha a ligação geral. Mateus 7,21, Jesus falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Olha só, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que diz é justificado pelo meu nome, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Quando você vai para o texto grego, qual foi escrito, vontade, tem lá um vocábulozinho, telema, é esse nome, é esse vocábulo do grego que traduzem para a gente como vontade, que também pode ser traduzido como preceitos ou mandamentos, ou seja, nem todo aquele que diz que é justificado em meu nome entrará no reino de Deus, mas sim aquele que segue os procedimentos, os mandamentos, que faz a vontade de meu Pai. Esse entrará no reino do Pai. E aí? Olha aí as ligações, as intertextualidades, as interdiscursividades que há entre os textos. A mesma ideia. Jesus expõe, muitos chegarão naquele grande dia e dirão, Senhor, expulsei demônio em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome, afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vemos vários aí. Hoje, grande parte, um neocalvinismo, a qual surgiu, não me refiro aos calvinistas raiz, mas alguns neocalvinistas que vêm surgindo, expõem que eu sou justificado diante de Cristo unicamente, exclusivamente pela fé, sem obras. Muitos compreendem, mas muitos não. E o que é que acontece? Estamos vendo claramente, classicamente, dia após dia, escândalos e mais escândalos. As pessoas, muitos que se dizem crentes, que creem em Cristo e dizem sou justificado nele, unicamente, sem obras, esqueceram completamente o testemunho, as ações, ou seja, absolvem o mundo para suas vidas. Só dizem que são salvos porque crê. E testemunhos de obras, trabalho nenhum. Tá nem aí. Vivem, ou seja, creio em Cristo, mas continuo com a mesma minha vida mundana de antes. Porque eu sou salvo porque creio e não por obras.
E o testemunho é desgraçado, é horrível, continua, não há diferença dele para o do mundo. Ele crê que só precisa crer para se salvar. Diferente daquele que não crê, continua com a imundície. Mas ele crê e continua com a imundície. Mas a diferença dele para o outro é porque ele crê, então está salvo. Por essa forma de explicar de alguns que acham que está isento completamente de ações, de trabalho, de obras. É só aquele. Vai para a igreja, ouve a mensagem, sai da igreja, vem para casa e continua o dia a dia, a semana inteira, no próximo final de semana de novo, e assim sucessivamente. E, é claro, Cristo diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Olha só, está fazendo, né? Mas cadê o coração convertido? E não é bem assim. Então, é isso que podemos ver entre os termos interdiscursividade e intertextualidade. É quando há ligações entre textos, ideias, o autor desenvolvendo uma ideia, expondo uma teologia, expondo uma ideia que não nasceu dele, ele vem expondo da forma dele aquela ideia, mas ideias essas que já vêm de outros, eles têm o mesmo pensamento, a mesma linha, explicam, cada um da sua forma, mas a mensagem é a mesma. É a mesma ideia, é a mesma teologia. Tem ligações entre ideia, entre textos. É isso que significa, e dentro da teologia e da área acadêmica, esses termos são usados nesse sentido. Amém? Que Deus os abençoe.